Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Está começando mais um Entrevistas aqui no Café do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo. E hoje a conversa é com a economista Laura Carvalho. Laura Carvalho é doutora em economia pela New School for Social Research em Nova York e mestre em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi professora da Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas e, desde 2015, é professora do Departamento de Economia da Universidade de São Paulo. É autora do livro Valsa Brasileira, do boom ao caos econômico. Além da dedicação à pesquisa acadêmica, Laura participa do debate econômico público, traduzindo o Economês na coluna semanal que publica na Folha de São Paulo, em palestras, aulas públicas e entrevistas, como a que começa agora. E para fazer este programa estão também conosco Denise Neumann, jornalista da área de economia, com atuação em grandes veículos de imprensa especializados como Gazeta Mercantil e Valor Econômico. E também Carlos Eduardo de Oliveira Júnior, economista, assessor econômico da Confederação Nacional de Serviços e diretor do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo. Agradeço muito. Ô, Denise, é Neumann ou Neumann? Neumann. É Neumann, então eu acertei, tá? E a Laura? E a Laura que aqui está, e eu agradeço muito, porque eu sei que a agenda de quem trabalha com economia anda apertada. E eu queria começar, Laura, com a seguinte questão. Numa de suas colunas mais recentes, se eu não estiver enganado na minha interpretação, e se eu estiver, você me corrija, você diz o seguinte, que se o governo Bolsonaro está apostando na mesma estratégia do governo Trump para se reeleger, vai dar com os burros na água. Porque, embora as cavalgaduras sejam as mesmas, o governo Trump navega numa economia que está com baixo índice de desemprego, está bombando. E aqui é o contrário. E que todas as medidas até agora feitas não estão obtendo seus resultados previstos. E que se a economia não bombar, bye bye Bolsonaro. É por aí? Eu acho que, enfim, falta muito tempo, né? Claro Sim. que tem muita água vai rolar até 2022, mas o que a gente está vendo até agora é uma falta total de medidas que visem realmente uma retomada da economia, né? Você tem várias medidas na área econômica. A única até agora que tem alguma coisa a ver com estimular a economia, a geração de empregos, é a liberação de saques do FGTS, que até o governo Temer acabou fazendo também, mas que tem um impacto pequeno, de curto prazo, etc. E num quadro grave como o que a gente está vivendo, de falta de demanda, eu acho que já estamos aí há 4 anos, né, desde 2015, quando a crise começou, um pouco uma ideia que tem se mostrado equivocada de que, bom, você liberaliza, tira o Estado da economia e isso vai ser suficiente para essa retomada da confiança e até aqui nada. O Trump, ele surfou na maior expansão econômica da história americana, né? A taxa de desemprego lá é de 3,7%, a mais baixa dos últimos 50 anos nos Estados Unidos, não necessariamente por mérito dele. Inclusive, outro dia eu vi um gráfico de que essa trajetória já vinha num crescente quando Trump entrou e nem mudou a inclinação. Né? Não é que você passou a ter... bendita do Obama. Ele já estava, a economia americana, desde a recuperação da crise de 2008, já vinha num ritmo de geração de empregos bastante elevado, mas uma coisa que o beneficiou muito é que a taxa de desemprego ela foi para um patamar tão baixo que começou a gerar crescimento de salários na base da pirâmide também.
né? Isso é algo que a gente não via nos Estados Unidos desde os anos 80. Salário crescendo para uma classe média baixa, né? Inclusive, isso tem muito a ver com a eleição dele. E isso está ocorrendo, né? Enquanto que aqui no Brasil a gente está num processo ao contrário, né? Essa estagnação da economia ela está vindo junto com o aumento da desigualdade, com estagnação de salários e até queda de salários na base da pirâmide. O mercado de trabalho, o desemprego ele não está atingindo todo mundo de forma igual, na verdade, o desemprego está atingindo os menos escolarizados de forma muito maior, né, mais dramática. Então, é difícil imaginar um cenário em que 2022 a gente vai estar com um apoio ao governo que vai além daquele apoio, vamos dizer, de sua base mais fiel, que é a base que apoia essa agenda perversa, né, dos costumes, tecnicamente, nós da estamos segurança, etc. em recessão? Olha, agora acabou de sair o índice de atividade do Banco Central, que deu uma pequena recessão no primeiro trimestre. O IBGE ainda não divulgou o PIB, né, quer dizer, no segundo trimestre. O Sim. IBGE ainda não divulgou os dados do PIB. Eu acho que pode ser que venha alguma coisa muito próxima de zero. Então, assim, tem gente apostando em menos 0,2, menos 0,3, talvez venha mais 0,2, mas o fato é que o quadro geral é de uma estagnação da renda média. Então, a gente tem adiado as previsões do retorno ao nível que a gente tinha de PIB, de renda média de 2014. Parecia que ia ser em 2022, agora já é 2023, quer dizer, são sucessivas frustrações de crescimento. A taxa de desemprego, que é de 12,7, não, de 12, na verdade, no último dado da PNAD, ela caiu um pouquinho, mas essa queda ainda é também muito mal distribuída, com muita geração de empregos precários, subutilização da força de trabalho. Então, é difícil imaginar alguma coisa que aconteça milagrosamente que nos leve em 2022 para uma situação em que as pessoas que apostaram nessa via do Bolsonaro, não porque necessariamente gostavam do discurso, mas porque já vinham frustrando, né, as suas expectativas de melhora na economia, vinham sofrendo uma deterioração na sua situação econômica, material, do dia a dia, né? Sim. E, de alguma maneira, acreditaram que o Bolsonaro, finalmente, ou a saída do PT, ou etc., trariam alguma mudança, alguma melhora, apostaram nessa visão, vamos dizer, do tal mercado, de que basta que se confie na agenda liberal, que as coisas vão acontecer. Eu acho que essas pessoas tendem a desembarcar. E, aliás, na Argentina a gente viu... Eu vou querer tocar sobre a Argentina com você depois. É isso que acontece, né? Denise Neumann. Tudo bem, Laura? Laura, a gente está indo, na verdade, esse é o nosso 6º ano sem crescimento, né? Começou em 2014, a gente teve os primeiros momentos da recessão com a Dilma, depois com o Temer, e agora a gente está sob a política econômica do Paulo Guedes. Foram modelos diferentes, embora os dois últimos a gente possa dizer que são mais semelhantes. Por que a gente não cresce há 6 anos? Assim, a gente tem algum problema estrutural? Por que o Brasil parou assim? Não, eu acho que a gente tem que diferenciar, né? Claro, a economia brasileira já começa a desacelerar em 2011, na verdade. No momento em que acaba aquele boom de commodities que a gente aproveitou, e para traduzir aqui, né, aquele período em que o preço de petróleo subia rapidamente, o preço de minério de ferro, de soja, dos produtos que a gente exporta, graças ao crescimento chinês, cresceram rapidamente. E com isso foi possível realizar uma série de políticas que estimularam também o mercado interno. Isso acaba já em 2010. Em 2011, a gente já passa a viver uma desaceleração e um período de crescimento muito baixo, né? No entanto, a gente ainda tinha uma taxa de desemprego relativamente baixa, né? A recessão ela começa, de acordo com o CODAS, em outubro, no segundo trimestre de 2014. Né? Ali, claro, já parou aqueles estímulos que você vinha dando, né? Que não tiveram muito efeito, não surtiram efeito. Nos investimentos, você já tinha um pouco esgotado aquele arsenal,
E aí, desde então, de 2015 para cá, eu diria que o programa econômico ele não é tão diferente assim. A gente tem, em 2015, passou a fazer um ajuste fiscal de um determinado tipo, até mais rápido em 2015 do que aconteceu depois, na verdade. É muito baseado no corte de investimentos públicos, que são as despesas que o governo tem liberdade para cortar numa situação dessas. E ali, eu estou falando do Joaquim Levy no segundo mandato do governo Dilma. Ali começa uma estratégia que é vamos cortar rápido para ajustar as contas que vinham desequilibrando, né, com uma queda de arrecadação, com um ritmo menor de arrecadação e com aqueles subsídios que tinham sido concedidos, etc. E eu acho que, desde então, se a gente olhar eu estou olhando só para o pilar de política macroeconômica, política monetária, ou seja, o Banco Central, o que está fazendo o Banco Central, e política fiscal, o que está fazendo, como está sendo o corte de gastos e de investimentos públicos. Eu acho que, desde então, a gente está insistindo numa mesma política. Você pode falar que são doses distintas, teve outros elementos incluídos no governo Temer, né, reforma trabalhista, etc., em outras esferas. Mas, do ponto de vista direto, o que está fazendo o governo para estimular a economia, na verdade, não teve nada. A gente, desde aquele momento, passou a viver um ciclo vicioso em que empresários não querem investir porque tem capacidade ociosa, ou seja, não tem razão para investir, e se acredita que, ao contrário, basta fazer a política econômica bem comportada ou aquilo que o mercado quer, etc., que isso vai, de uma hora para outra, puxar esses investimentos. E, na prática, o governo contribui para aprofundar esse buraco quando continua cortando investimento em infraestrutura, ao invés, por exemplo, de fazer um ajuste que seja uma parte baseada em maior tributação, uma parte baseada em cortes. Quer dizer, a tentativa, a meu ver, foi muito equivocada e é um quadro clássico de insuficiência de demanda. Claro que tem problemas estruturais, muitos, né? Temos um problema na área de sistema tributário terrível, que a gente pode discutir mais já. Temos uma série de problemas também na maneira como as nossas regras fiscais se organizaram, que eu acho que aprofundam esse ciclo. Às vezes, a recessão ela acaba trazendo queda de arrecadação e aí o governo é forçado a cortar gasto. Quer dizer, isso tende a exacerbar as crises. Tem uma série de questões. Agora, me parece que a gente consegue explicar o quadro só olhando para o fato de que, não tem ninguém injetando demanda nessa economia. A economia está paralisada e, ao contrário, o resto do mundo não está ajudando. Uma desaceleração lá fora, desde o início. Nesse meio tempo, a gente passou, em 2014, por uma queda brutal de preço de petróleo, quer dizer, China desacelerando, um monte de problema lá fora. E aqui dentro, um quadro em que o consumidor não quer consumir porque está desempregado, está com renda instável, não consegue antever o futuro, empresário não quer investir porque não vende, tem capacidade ociosa, e quem deveria entrar nessa hora é o Estado, e o Estado, ao contrário, também está retraindo o seu papel. Mas como um Estado, com a crise fiscal que a gente tem, com essa restrição fiscal, investe? Pois é, mas aí é que vem a discussão sobre regras fiscais. Então, eu acho que, sem dúvida, no momento em que a gente tem uma regra, um conjunto de regras, na verdade, né? Porque aí, se a gente pensar que se acrescentou à antiga meta de superávit primário, o teto de gasto, que, na verdade, piorou um pouco a situação. No seguinte sentido, a gente pensa, o teto de gastos, é bom o governo ter um teto, uma responsabilidade fiscal, etc. Não é bem assim. A gente, na verdade, implementou uma regra que nenhum país do mundo tem, né, que basicamente congela os nossos gastos, dado que alguns crescem, né, como o caso da Previdência, e vão crescer mesmo com a reforma ao longo de algum tempo. Você criar esse teto que congela significa que você vai cortar investimentos. Não tem outro jeito. E esses investimentos, na verdade, são os que mais têm o que a gente chama de efeito multiplicador, né? Efeito sobre a renda das pessoas, geração de empregos, etc. Então, está aí uma regra que foi colocada e foi posta em prática de um jeito que faz com que não reste alternativa, né? Claro, para forçar a aprovação da reforma da Previdência, pode ser. Agora, demorou bastante essa aprovação e mesmo aquela que veio, eu não acho que
deveria ser pensada como solucionando essa situação fiscal, deveria ser pensada do ponto de vista demográfico, envelhecimento populacional, etc. Então, claro, temos uma regra de superávit primário que funciona da seguinte forma: caiu a arrecadação, tem que tirar o gasto. Temos uma regra de teto de gasto que basicamente limita e congela. Com esse conjunto, realmente se impôs restrições que forçam esse quadro. Eu tenho mas certeza, não quer dizer que não tem alternativa. Eu tenho certeza que o Carlos Eduardo tem uma pergunta que encaminha para a luz no fim do túnel. Porque eu sempre que ouço economistas inteligentes falando, Carlos Eduardo, eu fico com vontade de pular aqui. Aqui é baixo. Faz favor, faça a sua pergunta, nos dê uma luz. Tá. Bom, Juca, a professora Laura, realmente o Brasil passa por uma crise, né? Eu costumo falar que nós estamos, como teve aquela crise hídrica, estamos num volume morto. Só que lá embaixo, lá quase sem água praticamente, o pessoal olha, fala, ainda tira um pouquinho de água, vai tirando, fala, nossa, mas ainda a água não está subindo, não está renascendo a nossa economia. Realmente, estamos passando por essa crise, você vê a quantidade enorme de pessoas desempregadas, são 13 milhões, mas se você for ver, são quase 30, né? 30 milhões de pessoas desempregadas. Uma crise de confiança, as pessoas que estão empregadas não consomem, os empresários não investem, e geralmente aí você também entra nesse momento de crise. E, por outro lado, você tem uma política econômica atual na qual o Estado não pode intervir na economia, ou seja, uma economia liberal. Mas o Brasil, durante mais de 50 anos, se você for ver a história dele, sempre o crescimento partiu do Estado indutor, que foi o próprio governo. O governo induziu o crescimento. Ou seja, de repente, professora, você retira o Estado de uma vez. As empresas alavancadas com obras no mundo inteiro, inclusive o financiamento do BNDES, que era um dos maiores bancos de fomento do mundo, e você acaba com isso, fala, olha, agora acabou, vocês se virem, o Estado está confiante, aí o pessoal comemora a Bolsa a 100 mil pontos, nossa, ótimo. Mas a economia não funciona. Não, eu até não acho que saiu de uma vez só. A gente ainda tem, assim, o que manteve, o que impediu que a gente tivesse uma crise ainda mais profunda, na verdade, é que a gente ainda tinha uma rede de proteção social mínima, sim, incipiente, se comparado com de outros países, mas vamos dizer, as pessoas falam muito dos gastos previdenciários. De fato, a gente pode pensar que, como em qualquer país do mundo, você tem o envelhecimento da população, que você tem que corrigir a trajetória de despesas previdenciárias para que o sistema seja sustentável. Agora, na prática, o fato de ter gente com aposentadoria numa situação de crise é o que vai segurando. Em vários municípios, né, em que você tem taxas de desemprego altíssimas, o idoso é quem sustenta várias pessoas na família. Então, assim, é curioso porque, do ponto de vista da crise, da recessão, aquilo que parece, né, que os economistas tratam como os nossos maiores problemas, a Previdência, os sistemas, né, o Estado, etc., foram o que seguraram um pouco, porque a situação seria ainda mais dramática caso esses mecanismos não fossem obrigatórios, caso a gente não tivesse tido um pacto em 88 para ter essas coisas, né, ter um sistema mínimo de proteção social, ter programas sociais universais que seguram também a miséria, enfim, isso é o que nos possibilitou evitar uma tragédia ainda maior. Agora, claro, isso está sendo, vamos dizer, está sendo destruído e desmontado. E como eu vinha falando para a Denise, eu acho que, claro, a gente pode pensar, e aí para tentar não ser tão pessimista, Juca, a gente pode pensar dentro daquela caixa do que são as regras vigentes, ou a gente pode pensar sobre o que seriam as alternativas. Eu acho que a gente também está num momento, quando a tragédia é muito grande, que nos obriga a sair do mais pragmático possível, daquilo que é possível hoje, e imaginar o que seria um projeto, né? Um projeto de país viável, que levasse a gente a combinar a dívida pública estável, controlada, inflação controlada, desemprego baixo, crescimento econômico, queda da desigualdade. Mas nós não estivemos nesse rumo
Não, a gente conseguiu por um período. No período. Bom, a dívida pública caiu até 2014. Ela começa a subir mesmo em 2014. Então. Mas se a gente olhar para o conjunto desses indicadores, eu diria que, veja, é algo muito difícil de encontrar no mundo, tá? Uma experiência histórica que um país consiga ter redução de desigualdade, dívida pública estável, controle da inflação, desemprego baixo, crescimento econômico sustentável ao mesmo tempo. Não é fácil. Então, é bom a gente entender isso. Não tem nenhum manual de economia que ensina como é que faz isso, senão a gente veria muitos países ricos, pobres, alguém conseguindo. E não é algo comum. Né? Conseguimos, nos anos 2000, enquanto vigorou, né, claro, um cenário externo favorável e uma série de um conjunto de políticas que, a meu ver, são acertadas, que entenderam um ponto que eu acho que é fundamental. Nós somos uma economia continental, com um grau de desigualdade absurdo, né? Desigualdades não só de renda, desigualdades no acesso à saúde, à educação, a transporte público, à infraestrutura, né? E aí, quando eu falo infraestrutura, não só urbana, infraestrutura é isso, de transporte interestadual, quer dizer, somos um país com carência, saneamento, né? Um país com carências enormes e a única possibilidade de fazer uma economia como essa crescer realmente colocando no centro do motor de crescimento a superação dessas carências, né? e dessas lacunas. Eu acho que isso funcionou. Só que isso funcionou, claro, enquanto o orçamento público estava mais confortável. Por que estava mais confortável? Porque o cenário externo ajudou. Né? E aí foi possível fazer o PAC, expansão de investimento em infraestrutura, Programa Social Universal, valorização do salário mínimo, um monte de coisa ao mesmo tempo, sem descontrolar as contas públicas. Por quê? Porque estava crescendo. E aí as nossas regras fiscais são boas quando você está crescendo, no sentido de que, bom, quando você cresce, a arrecadação sobe, é fácil cumprir meta de resultado primário. Por quê? Porque a meta é a diferença entre o que você arrecada e o que você gasta. Então, a economia cresce, o Estado arrecada mais impostos, o Estado consegue gastar mais, investir mais e tudo parece que funciona. Né? No momento em que esse cenário reverte, e aí eu acho que é importante, acho que sempre explicar a crise, você tem uma série de coisas que são internas, acertos, erros internos, e tem a economia internacional, a gente não pode nunca esquecer. Eu vou querer que você aprofunde isso no próximo bloco, porque eu preciso fazer um intervalo, mas não sem antes te lembrar, você que acompanha a TVT e quer ajudar a manter o canal e a Rádio Brasil Atual no ar, contribua com o nosso financiamento coletivo, com a nossa vaquinha virtual. Acesse catarse.me/TVT e faça uma assinatura. A gente voltará em seguida. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários, no centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando hoje com Laura Carvalho, economista e colunista da Folha de São Paulo. Atenção, eu falei economista e colunista. Se você entendeu comunista, foi por sua conta, tá? Ô, Laura, como chegamos até aqui? Como podemos, eventualmente, pensar em sair daqui? Que alternativas temos para isso? Em que medida a reforma tributária, por exemplo, é essencial para que isso aconteça? Perfeito. Eu acho que, justamente, se a gente pegar o que teve de acerto naquele período anterior, que a gente vinha descrevendo, né, que é entender esse combate às desigualdades todas as dimensões de desigualdades como motor de crescimento econômico, e, ao mesmo tempo, a necessidade de equilibrar as contas públicas junto com esse processo, para que a gente não chegue de novo a uma situação como essa, que acaba vindo como oportunidade, né, para esses que defendem simplesmente o fim do Estado, né, utilizando essa situação fiscal desequilibrada para isso. Né, me parece que é essencial a gente entender como que a tributação no Brasil ela já abre os trabalhos, na verdade, concentrando a renda em tal grau, tá?
ao tributar muito o consumo e muito pouco a renda e o patrimônio, na verdade, o Estado brasileiro ele já concentra tanto a renda que o estudo do IPEA, se chama Comunicado número 92 do IPEA, para quem quiser, facilmente dá para achar na internet, mostra o seguinte, que todo o gasto público, que, na verdade, redistribui a renda, ou seja, reduz desigualdades, se você olhar no seu conjunto, ele basicamente serve para neutralizar, anular o efeito concentrador da tributação. Quer dizer, você gasta um monte com benefícios sociais, mesmo a parte redistributiva da Previdência, enfim, uma série de coisas que têm efeitos de redução de desigualdade, isso basicamente serve para neutralizar. Assim, um pouquinho, você até melhorou o caráter redistributivo do gasto nos anos 2000. Então, você passou a ter o Estado brasileiro, no final das contas, ele distribui um pouquinho a renda, em termos líquidos, no seu conjunto, né? Agora, veja, isso é algo absurdo. Nos outros países, a tributação também serve para redistribuir renda, e aí você redistribui mais ainda no gasto. Né? Então, a tarefa de redistribuir renda e de gerar crescimento pelo lado das despesas do governo fica um pouco quixotesca, fica um negócio que você precisa gastar muito mais para obter um efeito redistributivo. Então, isso tem que mudar. Na entrevista que nós aqui da TVT fizemos com o presidente Lula, ele fala claramente que, na hora em que sair, ele vai parar de falar em distribuição de renda e vai começar a falar em distribuição de riqueza. Conta para nós leigos qual é a diferença entre uma coisa e outra. Bom, a riqueza, na verdade, é aquilo que é herdado, quer dizer, é acumulado ao longo de muito tempo. Né? Então, no Brasil, é evidente que, para além... Na verdade, a concentração de riqueza acaba levando a uma concentração de renda também. Que é aqueles que têm patrimônio imobiliário, ativos financeiros muito altos, né, e que são acumulados a gerações, porque a nossa tributação, inclusive de herança, é muito pequena se comparada com a de outros países, né, faz com que você já parta de níveis muito distintos. Você nasce já com né, já está tão à frente nessa corrida, vamos dizer, que realmente, mesmo que você redistribua a renda, você não se livra desse problema anterior. Isso tem sido discutido, na verdade, no mundo inteiro. O livro do Piketty, O Capital do Século XXI, tem isso como objeto, né? Justamente o fato de que a riqueza financeira ela foi tomando uma proporção tão grande em relação ao PIB, em relação ao tamanho da economia num determinado período, né? Que faz com que os esforços de reduzir desigualdade eles fiquem um pouco inócuos, porque aquela riqueza rende. Rende o quê? Você tem um patrimônio imobiliário, você ganha aluguel. Você tem um patrimônio financeiro, isso rende juros, rende dividendos nas ações. Quer dizer, então, você, na verdade, tem rendimentos tão elevados que, mesmo sem fazer nada, né, isso já vai concentrando a renda de forma enorme, quando a esfera da produção ela não está crescendo tanto assim. Né? Então, os salários não crescem nesse mesmo ritmo. Tem toda uma discussão sobre tributação de riqueza. A meu ver, é fundamental essa discussão, e eu acho que, até do ponto de vista de arrecadação, que é algo que a gente precisa para resolver a situação fiscal e aumentar a possibilidade de investimentos do Estado, etc., não é tão relevante, porque a riqueza ela é tão concentrada, também não tem tanta gente assim que tem riqueza numa economia como a brasileira. Né? Então, ela não tem tanto impacto arrecadatório, mas ela tem muito impacto na correção dessas desigualdades históricas que, para mim, são fundamentais. Denise. Mas você acha que a reforma tributária, porque o que a gente tem visto até agora que está sendo colocado na mesa, as propostas, elas não têm nenhuma delas uma proposta de aumentar a arrecadação. Então, a gente vai continuar, digamos, com essa contrição fiscal. Sim. Olhando para isso, que tipo de ação fiscal do Estado poderia nos tirar dessa estagnação? Porque, se a gente olhar, a gente até tentou várias medidas. O governo usou muito estímulo fiscal, né, durante o governo Lula, especialmente depois que a gente perdeu esse boom acabou o boom das commodities, no governo Dilma se tentou várias coisas. Né? Você teve o programa de... Isso, você teve o PIS, você teve várias coisas.
E a gente não viu a nossa taxa de investimento reagir tanto, né? Como que é possível agora? Como que poderia ser feito e onde valeria a pena alocar recurso público nesse momento para tentar fazer a economia crescer? Então, a meu ver, eu acho que sim, tem uma discussão de tamanho do orçamento e uma discussão de composição do orçamento que são cruciais. Eu acho que o maior erro durante o primeiro mandato da ex-presidente Dilma, a meu ver, e aliás, não só a meu ver, ela mesma já disse isso em algumas entrevistas, foi essa ideia de desonerar e reduzir, né, desonerar a folha de pagamentos e uma série de outras medidas que, na verdade, reduziram impostos para grandes corporações, e não só grandes corporações, na verdade, começou com alguns setores e foi sendo estendida para todos os setores da economia, com essa ideia de que, na verdade, se reduzir imposto para o empresário, vai reduzir o custo dele, e com isso ele vai investir e vai exportar mais. Isso não aconteceu, e, na verdade, se a gente olhar no mundo, na história econômica mundial, isso não costuma dar certo, não deu certo. Né, nos Estados Unidos, isso chamam de trickle-down economics, essa história de se reduz, que é um pouco essa ideia de uma economia do gotejamento, que se reduz o imposto lá em cima e isso, de alguma forma, vai beneficiando os de baixo. Isso nem sequer é associado a uma agenda progressista e acho que um dos principais erros foi ter investido nisso daí, ainda mais numa situação em que a economia desacelerava, né, que os empresários não tinham razão para investir. Né? Então, eles embolsaram essas margens de lucro maiores e acabou. Isso é o que não devemos fazer. Isso está muito claro. Né? Agora, o que pode ser feito? Eu acho que a reforma tributária que está colocada, ela melhora uma série de coisas, não a do governo. Né? Aquela que está colocada, que é a proposta do Bernard Rappi, que, na verdade, o deputado Baleia Rossi, que fez o projeto na Câmara, né? Que talvez a Câmara faça tramitar de forma um pouco a revelia do governo, não sabemos ainda. Essa reforma ela simplifica uma série de coisas que são problemáticas na estrutura tributária brasileira, mas ela não corrige nem a questão da distribuição de renda, porque ela não ataca imposto de renda, não ataca imposto de patrimônio, então isso nem está na mesa nessa discussão, que eu acho que seria algo muito importante até para o estímulo à economia, porque você redistribui os custos do ajuste fiscal, né? Mesmo que você não altere o montante. Mas o que eu acho é que você poderia sim imaginar uma reforma, dada a situação fiscal que vem de algum tempo e os custos que ela tem tido para os mais pobres, para os mais vulneráveis e para a própria economia, no seu esforço de retomada, você poderia imaginar uma reforma que aumente sim a arrecadação nos primeiros anos e que vá aos poucos, né, compensando o aumento na arrecadação de imposto de renda, que seja lá, né, aumentando a alíquota para os mais ricos, quer dizer, uma coisa que seja necessariamente redistributiva, mas que se aumente, que gere uma arrecadação maior no primeiro momento, mas que aí aos poucos você vai reduzindo também a carga sobre os mais pobres e a classe média na cesta de consumo. Perfeito. E isso, do mesmo jeito que a gente está agora, né, a gente está cortando o investimento público, a gente continua fazendo cortes de orçamento, você pouparia um pouco esses cortes se fizesse algo assim. Então, equilibrar esse ajuste. Né? Esse ajuste ele tem recaído de forma toda sobre o gasto, isso tem um pouco a ver com a PEC do teto, né, de gastos, tem recaído inteiramente sobre o gasto, porque nem adianta arrecadar mais. Hoje, com a regra fiscal vigente, não nos ajuda em nada. Quer dizer, então a primeira coisa que você tem que fazer é rever essa regra. Isso está sendo tratado já. Eu acho que até vários economistas que apoiaram a PEC do teto hoje estão falando que talvez seja o caso de, vamos rever, vamos tirar os investimentos públicos do teto de gastos. De fato, isso está aprofundando a recessão e investimento público em infraestrutura é uma coisa que favorece a economia no longo prazo. Então, acho que é consenso aí. Que era tão óbvio para tanta gente. Pois né, é. Laura? Então, me parece que assim, chegou o momento de rever o teto de gastos, fazer uma reforma tributária e dentro dessa reforma poderia ser algo que gerasse arrecadação no início para resolver esse problema de curto prazo. Eu às vezes fico me perguntando, querendo sempre dar um voto de confiança que as pessoas erram com boas intenções, mas te confesso que tenho dificuldade em ver certas coisas tão óbvias, mas tão óbvias, que iam acontecer sem olhar nisto a malícia de quem não está preocupado com os excluídos e está pensando só nas chamadas elites. Carlos Eduardo, sua pergunta. Sim, são duas questões sobre a reforma tributária.
Primeiro você colocou a questão da desoneração da folha de pagamento. Tem uma proposta do governo, que é a criação da contribuição previdenciária, né? Que é substituição dos impostos sobre, principalmente, pago pelas empresas. Não é desoneração, como foi feito na época da Dilma, porque você vai substituir isso por essa contribuição previdenciária, que viria através do imposto sobre movimentações financeiras. Você não acha que isso estimularia a contratação de mais profissionais, no caso das empresas? E também tem outra questão importante, a questão do IVA. Ou seja, que você, do jeito que a proposta que é colocada lá pelo Bernard Arpit, na qual ele fala do IVA, onde a indústria, sem dúvida alguma, no primeiro momento ela ganha bastante, mas setores, principalmente o setor de serviços, vai ser penalizado, mas hoje o setor de serviço é o setor que mais gera emprego. Veja, eu não acho que necessariamente o setor de serviços será penalizado. O consumo de serviços será penalizado. Qual a diferença? Tá? Eu acho que, veja, o IVA, ele, na verdade, unifica as alíquotas, né? Então, o que você paga de imposto no consumo de um bem industrial vai passar a ser exatamente a mesma coisa que você paga de imposto quando vai ao médico, quando faz uma despesa de educação, etc. Então, claro, médicos, profissionais da educação falam, bom, isso vai nos afetar, mas não sabemos, isso pode ser repassado para o consumidor e, na verdade, quem será afetado será quem consome educação, quem consome saúde. Mas no Brasil, quem consome educação, quem consome saúde privados, necessariamente são mais ricos. Né? Eu não estou dizendo que são ricos, milionários, eu quero dizer mais ricos em relação à nossa população, que é muito pobre. Então, nesse sentido, eu acho difícil dizer que, claro, o setor ele vai preferir não ter essa tributação, mas por que os serviços são menos? Por que quem consome um bem agrícola e industrial paga mais imposto do que quem consome uma educação privada, uma saúde privada no Brasil? Eu não acho que isso é justificável do ponto de vista do desenho da estrutura. Então, isso eu diria que não é um argumento contrário à proposta do IVA. Tá? Eu acho até que tem outros pontos mais problemáticos, questões, por exemplo, federativas. Então, os estados, os municípios, você vai unificar um monte de imposto que hoje está em esferas diferentes, impostos que hoje estão no município e vão também para o IVA, você cria um fundo para redistribuir esses impostos, de acordo com a proposta, mas não está muito claro ainda quem ganha e quem perde, acho que pode ter muita resistência das esferas municipais, que hoje contam com um imposto, o ISS, que é um imposto sobre serviços, que beneficia, vamos dizer, uma série de, na verdade, cidades mais ricas, né, que tem maior arrecadação de ISS. Tem uma série de problemas, de problemas no sentido de quem ganha e quem perde, conflitos distributivos gerados em qualquer proposta de reforma tributária. Eu acho que isso tem que ser discutido profundamente, mas eu não acho que a gente possa dispensar uma proposta simplificadora desse tipo. Tá? Eu acho que realmente a gente tem um problema muito sério. As empresas pequenas que não têm como contratar um advogado tributarista que conheça todos esses meandros, né, elas também sofrem muito com o sistema atual, que é muito confuso, em que você tem que gastar muito para conseguir saber como ganhar o crédito tributário, isso, aquilo. Quer dizer, simplificar também ajuda os pequenos que não têm condição de ter tanta sofisticação. Né? Agora, ela não resolve o problema principal da tributação brasileira, que é o problema da progressividade, da regressividade, do fato de quem paga mais impostos são os mais pobres e não os mais ricos. Essa proposta não resolve e a gente precisa ter uma que resolva. Né? Olha aqui, no próximo bloco eu quero que você comece a tratar de uma coisa que você disse logo na sua primeira intervenção, que é o que nós estamos assistindo na Argentina. A Argentina, então, o senhor Macri assume com todas as promessas liberalizantes, né, que vimos na campanha aqui no Brasil. Completa-se um ciclo. Aparentemente, pelo resultado, né, da primeira sensação, é que ele vai perder no primeiro turno da eleição. Não teremos nem segundo turno na Argentina se o que nós vimos
nesta primeira sondagem, de fato se materializar. O que isso ensina aqui para nós outros? Já voltamos. Voltamos ao Café do Sindicato dos Bancários do Centro de São Paulo, com o programa Entrevistas, conversando com a economista e colunista da Folha, Laura Carvalho, que vai falar sobre a Argentina. Você se lembra daquele anúncio, Laura? Acho que você era muito menina ainda. O efeito Orloff. Não. Não, o efeito Orloff era isso. O cara tomava, acho que era uma vodka vagabunda, né? Era. E dizia para o outro, ressaca, eu sou você amanhã. Ah, tá. Tá? E aí, então, criou-se muito isso. E houve um momento exatamente que as economias do Brasil e da Argentina... Então, era o efeito Orloff. O Brasil é a Argentina é o Brasil de amanhã? Bom, é possível. Acho que aquilo que a gente conversava, né, de que quando o discurso não se transforma em prática na vida das pessoas, então o discurso de que o mercado ficaria mais satisfeito, de que a confiança voltaria, etc., isso foi algo muito presente nas eleições argentinas, né, na eleição do Maurício Macri, que era, vamos dizer, o queridinho dos analistas de mercado, né, que começou realizando aquilo que estava sendo defendido para a Argentina, então soltar a taxa de câmbio, que era controlada lá, uma série de outras medidas liberalizantes, ainda que, claro, ele tenha feito um ajuste fiscal mais gradual do que o que havia sido, vamos dizer, demandado por esses analistas de mercado. Então, ele fez um ajuste bem mais gradual até do que o da Dilma, de 2015, né, que era um ajuste mais rápido, mais agressivo. Mas, ainda assim, ficou muito claro que aquilo que era o receituário do livro-texto de Introdução à Economia, né, que é bom, você solta, deixa o mercado em paz, solta tudo, deixa a taxa de câmbio flutuar, faz as coisas como deveria, isso daí vai nos levar para uma estabilidade. Não levou, ao contrário, a inflação acelerou. Aos poucos, né, o governo foi ficando desesperado, então foi tomando medidas que estavam muito longe daquelas que eram do receituário. Então, primeiro ficou tentando subir a taxa de juros diversas vezes, não deu certo, vendeu reserva internacional para tentar segurar o peso, não deu certo. Aí começou a tomar medidas de ajuste fiscal mais rápidos, não foi suficiente, entrou com acordo com o FMI, até o ponto que começou a fazer congelamento de preço, quer dizer, congelou tarifa, tudo aquilo que, vamos dizer, conhecemos da década de 80 e 90. E me parece, e até com o represamento de tarifa durante o governo Dilma, também foi uma maneira em que se controlou a inflação e que foi muito condenada pelos liberais, pelos analistas de mercado. Não funcionou, a inflação subiu, o poder de compra das classes média e classe média baixa caiu ao longo desse período. E, com isso, a popularidade do Macri já vinha caindo há muito tempo. E agora, né, em algo que foi ainda mais surpreendente, parece realmente que será uma derrota acachapante, mostrando um pouco, claro, também do outro lado teve uma aliança da Cristina com alguém mais ao centro, né? Então, na verdade, ela entrou como vice num ato que agora se mostra bem esperto, né? Em que o cabeça de chapa, na verdade, o Hernández, é mais moderado do que ela. Então, ela pega o eleitorado que ela tinha, une com o eleitorado mais moderado e, com isso, ganha também uma população muito insatisfeita. Eu diria que aí, Denise, entrando no campo da política, antes que você faça a próxima pergunta, é aquilo que a gente vê no Brasil, né? Nós temos um terço, parece que morrerá abraçado com o Bolsonaro, e um terço que não gosta do Bolsonaro. E tem um terço no meio, que é esse um terço que alguém precisa conquistar, né, para dar novos rumos ao país. Mas isso é a minha modestíssima opinião. Eu acho que o presidente tem um outro risco para a própria economia e para o seu programa, né? Que é, na medida, assim, a verborragia dele
e mais as atitudes e os sinais absolutamente concretos de que não é um presidente preocupado com o ambiente e nem com os direitos humanos, ele começa a afetar a capacidade do Brasil de atrair investimento, que seria fundamental, inclusive, para o seu projeto de governo. Você acha que isso pode acontecer? Boa. A gente pode perder? Assim, eles Boa. contam com investimento externo, mas o quanto ele Claro. age contra. Acabamos de ver a Alemanha, né, Exatamente. restringindo e o que isso afeta? E a França já tinha dito, Isso, olha, isso. para mim, Pro acordo, ir né? para o acordo com a União Europeia, precisamos Isso. de mais alguma Boa. Mas coisa. também Bom teve, ponto. Juca, a questão da China, logo no começo do governo, porque Sim. eram os comunistas, a questão do países árabes, a questão da embaixada também. Ou Não, seja, e agora isso vai se a acumulando. própria eleição do Macri. Sim. Ele está Isso. com um conjunto de falas sobre a eleição do Macri. Primeiro que nem ajudam o Macri, que nem Isso. quer esse apoio, porque lá Isso. na Argentina acham o Bolsonaro Claro, né? alguma Troglodita. coisa Claro. completamente. Quer dizer, então ele nem ajuda quem quer ajudar e, na verdade, já vai criando de antemão uma inimizade É importante com lembrar. aqueles que É vão importante ganhar a eleição. lembrar, só um minuto, é importante lembrar para você que está nos vendo que na Argentina, ditador morreu preso. A Exatamente. anistia na Exatamente. Argentina não foi Exatamente. a brasileira. Tem um Então, trabalho de isso, memória isso. feito corretamente. Comissão da Verdade lá é outra coisa. Em que, no final das contas, torturador é visto Isso. pela Crime nação hediondo não como tem um jeito, todo isso. como Como um uma torturador. abominação, Isso. como um crime contra a humanidade. Exato. Então, me parece que sim, acho que, sem dúvida, afeta. Eu tampouco acho que, bom, isso, de qualquer maneira, né, já está claro desde o governo Temer que, vamos dizer, não teve esse tipo de consequência, mas teve outras com a corrupção, com os escândalos, né, que acabaram também afastando aqueles investidores que, em tese, ele atrairia com o discurso liberal. E com o Bolsonaro, idem, né? E, na verdade, ele delegou a política econômica desde o início, desde a campanha, para o Paulo Guedes, e muita gente enxergava o Paulo Guedes como aquele que seria o bastião de alguma razoabilidade e de diálogo, etc. E conforme a gente vai vendo, na verdade, não parece ser, né? O Paulo Guedes parece ser um outro tipo ali de guru. Claro que Menos esotérico. não é o mesmo tipo de Sim. guru que está falando as mesmas coisas, mas ele gosta de fazer as palestras dele e Não tal. quero te interromper, mas Deixou de lado mas o diálogo com o Congresso. eu quero fazer uma pergunta para vocês duas, basicamente, que militam na imprensa. A Denise, especificamente, você também. Você conhecia o Paulo Guedes? Já tinha conversado? Já tinha participado do debate com ele? Não, eu já tinha assistido um debate dele com o Piketty na USP alguns anos atrás, que foi vergonhoso. Bom, mas, quer dizer, então lamentável. ele era considerado um interlocutor capaz de debater com o Piketty? Não, olha, eu não achei, nem ninguém que estava assistindo, mas Ele estava. chamaram, Você- convidaram, alguém convidou, não me lembro bem. não Denise lembro tem bem. larguíssima experiência na chamada imprensa econômica. Eu gosto de falar dessas coisas. Ela é uma jornalista econômica. Vai ver, está no cheque especial, essas coisas. O cara é jornalista esportivo, gordo, sedentário, é chamado de jornalista esportivo. É tudo rótulos. Mas você o conhecia? Já o havia entrevistado? Quer dizer, ele era uma... Não, a minha área sempre foi muito macroeconomia, ele não era Isso que me assusta muito. Não é. um economista que era frequentemente assim entrevistado e ouvido e considerado pelos jornalistas dessa área de macroeconomia, Tá. que é onde você Pois está é. olhando para onde o governo faz, como é que ele age. Porque às vezes me dá a sensação, sem fazer nenhuma ilação de outra ordem, que ele está para a macroeconomia, para a economia brasileira, assim como o Ike Batista para o empreendedorismo. Quer dizer, não, são coisas que acontecem no Brasil, de repente, que surgem e que você vai apertar e... Não tem muito. Não tem... Ele era um cara de mercado que também saiu de um lugar para o outro, etc. Não era alguém valorizado na academia, isso sem dúvida. Né? Pelo contrário, acho que ele teve brigas e se sentia um pouco... Né? Tem um perfil da Piauí muito bom. Sim, patinho feio, né? Rejeitado. Um pouco patinho feio, um pouco ovelha negra ali dessa... Agora, o que está mais claro ainda é que ele não conhece nada de Estado, nada de política. Então, é alguém que fica dando palestra e tal. Na hora que chegou lá,
quem está tocando o governo eram os técnicos que estavam lá antes, senão seria uma tragédia, porque, na verdade, ele de cara já foi criando problemas na relação com a Câmara, na relação com o Senado, enfim, falava coisas que não tinham a menor execuibilidade. Então, assim, eu vou fazer a reforma trabalhista em que você tem uma carteira verde e amarela, carteira azul, e aí uma não tem legislação nenhuma, a outra tem. Aí você vai ver, isso é inconstitucional, não tem a menor chance de um juiz do trabalho aceitar isso. Então, assim, tem um grau de... Quando eu falo que é meio guru também, é porque são ideias meio chavões, meio senso comum, que parecem de comentarista de portal, às vezes, assim, que não é uma coisa de um ministro pragmático que está enxergando, né, que na política você, às vezes, tem que fazer uma proposta para negociar essa proposta, tirar uma coisa, colocar outra. Quer dizer, ele coloca na reforma da Previdência uma série de coisas que, na verdade, dificultaram a aprovação da reforma da Previdência. Tudo bem, ela provavelmente será aprovada sem essas coisas, mas, de toda forma, um ministro que está querendo colocar e aprovar algo não coloca a capitalização. Aliás, volta-se a falar na capitalização. Pois e me parece que assim, é um tipo de coisa que, na verdade, tem mais a ver com mobilizar uma base dele do que propriamente com convencer nem os congressistas, nem os parlamentares, e muito menos os analistas e os economistas que estão trabalhando com esse assunto. Né? Os analistas e os economistas. Falou com você, Carlos Eduardo. Sua próxima pergunta, por favor. Sem dúvida. Com relação à questão do governo, com relação à economia, além do mercado externo, o Brasil hoje é um grande produtor na área agrícola, né? Somos a fazenda mundial considerada. Inclusive, nós somos aliados de vários países, mas, enfim, aí começamos agora várias disputas que quase sem lógica, né? E também uma questão do meio ambiente, ou seja, preservamos o nosso meio ambiente e também produzimos em quantidade elevada, quantidade suficiente. Só que agora começamos o quê? A destruir o meio ambiente, a natureza, as árvores, você destruindo e, ao mesmo tempo, liberando os agrotóxicos. Ou seja, muitos países falaram, olha, eu não compro com esse nível de agrotóxico, isso aqui não posso consumir no meu país. Mas foi liberado quase 500 tipos de agrotóxicos em pouco mais de 6 meses de governo. Isso daí não vai ter impacto futuro na nossa economia, no nosso PIB, que hoje está tão caminhando lentamente. E até na nossa saúde pública. Na nossa saúde, inclusive. Não, sem dúvida. Na verdade, até foi mencionado aqui a questão do acordo da União Europeia com o Mercosul. Né? Esse acordo sofre uma série de críticas do ponto de vista do longo prazo, né? Do que tipo de modelo de desenvolvimento que a gente está escolhendo no país. Então, é claro que esse acordo aprofunda aquilo que, na verdade, já vem sendo uma escolha há algum tempo, que nós nos especializamos em agropecuária e extrativa, né? E deixamos a indústria de transformação, mais de alto valor agregado, tecnológica, etc., para os outros países, o que, na verdade, tem consequências ruins no longo prazo. Mas, de todo modo, o acordo ele teria um efeito benéfico no curto prazo para esses setores agrícolas. Sim. E quando você, na verdade, começa a ignorar os números de desmatamento, não fazer a fiscalização, né, que na prática é a consequência mais imediata do governo Bolsonaro, porque você não precisa de uma nova lei, você não precisa aprovar nada, basta não fiscalizar, basta não olhar para o que está acontecendo, que aquilo vai vai se tornando um desastre, né? E isso em diversas áreas. Mas nessa especificamente, isso está, sem dúvida, atrapalhando o acordo e atrapalhando os exportadores brasileiros. Laura, eu vou te pedir agora, a gente está chegando no fim, eu vou te pedir para dar uma resposta bem sucinta, e embora a pergunta seja longa, eu acho que você será muito capaz. A pergunta é ótima, é da nossa diretora, da Isa Chedi, e eu vou ler, porque eu não quero desfazer da boa pergunta. No seu livro, Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico, lançado em 2018 com muito sucesso, é uma metáfora
Os primeiros capítulos são o passo à frente da valsa ainda no governo Lula, entre 2006 e 2010, quando a economia brasileira cresce, alavancada pelo consumo das famílias, investimentos internos e cenário internacional favorável. O passo ao lado vem com a crise mundial, desaceleração interna e adoção do que você chama de agenda Fiesp, com incentivos fiscais, etc. Depois, em 2015, vem o passo atrás e uma grande recessão, com erros e acertos de lá para cá, passado Temer e agora com Bolsonaro, a economia dá passos em qual direção? Em qual compasso dançaremos nos próximos tempos? Bom, acho que paramos de dançar, né? Na verdade, a gente parou exatamente no mesmo lugar do ponto de vista da economia, então nada acontece na economia brasileira. Eu brinco que as pessoas falam, mas vem outro livro, eu falo, mas infelizmente não tem o que discutir, porque é quase que o diagnóstico de que a gente teria uma década perdida, que foi como eu encerrei, o Valsa Brasileira em maio, que eu lancei em maio do ano passado, né, de 2018, ele vem se verificando e não parece que tem nada aí na agenda que vai nos tirar daí. Agora, em outros aspectos, sem dúvida, a gente está dando passos largos para trás, né? Então, um momento como se a gente realmente estivesse muito difícil. Dançando sem música, ou talvez o seu livro se devesse chamar Tango. Não é? Um tango brasileiro e não uma valsa. Denise, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço, Eduardo, obrigada. você também. Obrigada a vocês. Laura, Obrigada sempre é muito bom te ouvir e te ler. Muito obrigado. Agradecemos ainda a você, nosso telespectador, e lembramos que tem entrevistas toda quinta-feira, às 10 da noite, aqui na TVT de São Paulo, canal 44.1. No YouTube é ao vivo, a qualquer hora, em qualquer lugar do planeta Terra. E para nos apoiar, você sabe, acesse o endereço catarse.me/TVT. Até semana que vem e não se esqueça, desesperar jamais. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,